ele levanta um homem chamado Davi. Vemos que Davi, ele foi designado pelo seu pai Jessé de cuidar das ovelhas de seu pai. E ele estava ali no meio daquelas ovelhas, cuidando daqueles animais do campo. E vemos que ele cuidando ali daqueles animais, sem esperar. Vemos que a Bíblia nos relata que ele tinha dons musicais e ele adorava ao Senhor. Porque adorador é assim, aonde ele está, ele adora ao Senhor. Não importa a circunstância, ele está adorando. E Davi estava ali fazendo um trabalho delegado pela autoridade de seu pai Jessé. Estava ali Davi cuidando daquelas ovelhas e conjecturando estava Davi adorando a Deus no meio das ovelhas. E não é diferente de nossas vidas. Às vezes estamos fazendo a obra de Deus em lugar que as pessoas não nos veem, missionário Lidionei. Às vezes estamos fazendo a obra de Deus e achamos que nós estamos esquecidos. Às vezes achamos que até Deus esqueceu de nós, não. Mas a palavra de Deus fala que Ele não é homem nem filho do homem para que minta e nem se arrependa de sua palavra. E vemos que Davi ali adorando a Deus sem esperar. A Bíblia nos relata que Deus, ele levanta Samuel e fala: vai até a casa de Jessé, porque me tenho me provido de um rei para Israel. E vemos que ali Samuel ele vai à casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, vemos que ele se depara com um dos irmãos de Davi, se não me engano, Abinadab. E quando vemos que Samuel observa e vê aquele homem, ele vê que era homem sisudo, homem forte, alto, tinha aparência. E ele olha e certamente é esse. Mas ele começa a se ligar com Deus. E Deus começa a falar com ele. Porque todo profeta, ele faz o que Deus manda e ele não faz o que ele quer. E vemos que ali quando ele começa a se ligar com Deus, ele começa logo a ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é diferente do que a nossa vontade. Vemos que no livro de Isaías fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos maiores do que os seus pensamentos. Quem sabe você entrou aqui essa noite com um pensamento, com uma diretriz para a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: o que Deus tem para você, querido, o que Deus tem para você, filho e servo do Senhor, é muito maior do que você pode imaginar, é muito maior do que você pode pensar. Davi pensava que ele então somente seria pastor de ovelhas, mas Deus olhava para Davi e via um rei. Está entendendo o que Deus está falando contigo? As pessoas te olham e até diz: